Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre a mensagem Pregações, que foi publicada no Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 38, referente ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Diz-lhes, vamos a outros lugares e aos que possuem povoados, para que ali proclame, pois vim para isso. Jesus falando de sair para proclamar o Evangelho, né? Então vamos à mensagem para que depois possamos fazer alguns comentários. Pregações. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como o significado do conceito tem sido erroneamente interpretado, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedra, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividades diárias. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunho vivo, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Muito interessante e muito propícia para todos nós, né? Nós que falamos do Evangelho, nós que pregamos, que subimos a cátedra da casa espírita, das igrejas, dos púlpitos das igrejas, nós temos que ter muito cuidado. Porque eu gosto sempre de falar sobre a questão de viver alinhados. Precisamos alinhar o nosso discurso às nossas atitudes. E a gente não tem feito isso. Foi que o Emmanuel fala aqui, né? Ensinamos de uma forma, dizemos tudo dentro da ética e da moral, mas na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, agimos de forma contrária. E aí, do que vale uma pregação se eu não pratico aquilo que eu mesmo estou falando? Serve de nada. Jesus é o nosso maior exemplo. Por causa de quê? Porque Jesus vivenciou na íntegra tudo aquilo que ele pregou. Jesus pregou o perdão. E qual é um dos últimos atos da sua vida? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando estava crucificado. É mentira? Verdade absoluta, gente. O Cristo, ele vivenciou as leis divinas. Pregar para o Cristo era exemplificar também. Porque nós temos que ter muito cuidado. As casas espíritas estão assim, abarrotadas de pregadores. Os templos religiosos estão abarrotados de pregadores. Temos igrejas em todas as esquinas, temos templos religiosos em todas as esquinas, casas espíritas em todos os lugares. E aí? Do que sai disso tudo? A pior coisa que tem é você observar um indivíduo qualquer que está ensinando, seja em que esfera for, para uma criança, um pai para uma criança, por exemplo, ou um pregador para a sua comunidade, falar sobre a ética, sobre a moral, falar
sobre a conduta que devem os indivíduos seguir e depois ser flagrado, agindo de forma totalmente contrária. A credibilidade desse indivíduo cai por terra, gente. E a gente não pode permitir que aconteça isso com a gente. Temos que ter cuidado com aquilo que estamos falando. Cuidado no sentido de vivenciar aquilo que estamos falando, falar daquilo que vivemos. E não sermos pregadores teóricos, que não vivenciam nem aquilo que falam. O Evangelho do Cristo é lindo. O Sermão do Monte, eu sou apaixonado pelo Sermão do Monte. João 14 é lindíssimo. Mas do que vale nós falarmos sobre esses discursos lindos do Cristo se nós não exemplificarmos, se nós não vivermos o Evangelho, se nós não vivermos aquilo que o Cristo pregou? Do que vale a nossa pregação? Serão palavras vazias, jogadas ao vento. Diante dos nossos filhos, se nós educamos os nossos filhos para serem homens de bem e agimos de forma totalmente ao contrário disso, que moral, que exemplo estaremos dando? É o pai que diz para o filho não deve fumar, mas fumando. É o pai que diz ao filho que não deve beber, mas bebendo. É o pai que diz ao filho que não deve cometer adultério, mas tem amantes. Do que adianta isso, gente? Falar que o filho não pode falar palavrão, mas fala palavrão o tempo todo. Usa um nível baixo de comunicação. Fala de não violência, mas é violento dentro de casa. E pastores, espíritas, padres, monges, que pegam virtudes que nem tentam vivenciar. Porque nós podemos não ter as virtudes consolidadas, mas precisamos demonstrar vontade de conquistá-las. Lutar no nosso dia a dia contra as nossas más tendências. Porque os pregadores não são espíritos evoluídos, são espíritos em transformação. O importante é a gente mostrar que queremos mudar, que estamos tentando mudar. Imagina um professor numa sala de aula falando para os seus alunos. E quando os alunos vão ou encontram na esquina agindo de forma totalmente contrária. Ou então, em determinados momentos, mudam totalmente, não conseguem vivenciar aquilo que falam. Quanto os próprios alunos. Temos que ter muito cuidado, gente. O Evangelho de Jesus, eu gosto de dizer, é um Evangelho transformatório. Se você não quer ser transformado pelo Evangelho, não mergulhe nele. Se você assume a responsabilidade de falar na cátedra, falar num púlpito, vivencie aquilo que você fala e tente vivenciar pelo menos. Não faça discursos vazios. Busque a reforma íntima, trabalhe no campo do bem, mostre que você está tentando se transformar. Nós não queremos espíritos evoluídos para falar nas religiões, porque senão nós não teríamos quem falasse. Nós queremos espíritos que estão tentando se evoluir, que estão lutando contra as suas más tendências. É isso que nós esperamos, é isso que o Cristo espera de nós. Então, vamos à nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amigo, amiga, se vocês chegaram até aqui, se gostaram da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe nos seus grupos, mande para os seus amigos, para os seus parentes. Vamos aumentar essa corrente. Nós sabemos a dificuldade que é levar a mensagem do Cristo, porque um vídeo de piada, um vídeo de humor, um vídeo de política, todo mundo compartilha. Mas algo falando de moral, de ética, de religiosidade, as pessoas têm vergonha de fazê-lo.
E nós precisamos mudar isso. Temos que trabalhar para a propagação do Evangelho de Jesus. Temos que pregar o Evangelho do Cristo. Então, façamos isso, nos ajudem. Faça seu comentário. Se você não quiser comentar sobre o tema, dê um bom dia, boa tarde, boa noite, porque quanto mais interação, quanto mais comentários, quanto mais likes, quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube oferece esse conteúdo, gente. E a gente vai aumentando o alcance desse trabalho. Não só o meu, como de todos os outros religiosos que estão fazendo um trabalho de divulgação do Evangelho, de propagação do bem, de transformação da humanidade. Unamos-nos em torno do Cristo e temos certeza que o mundo melhorará. Então, vamos ficando por aqui. Que Jesus esteja entre nós, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.